Boa noite a todos, graça e paz. Amém? Que bênção, Leandra. Bênção mesmo. Testemunho sempre é muito especial, né? Muito especial ver o que Deus tem feito na vida das pessoas. Amém? Queria agradecer a Deus pela vida de todos aqueles que nos visitam aqui nessa noite. Sabemos que é um culto especial e de coração eu quero agradecer a vida de cada um de vocês. Eu mesmo convidei uns amigos. Eu mesmo convidei alguns amigos, Leandro, de infância. E eles vieram aqui, fiquei muito feliz mesmo. Agradeci a Deus porque esses rapazes que estão aqui hoje, com as famílias, foram pessoas que me conheceram antes de Cristo e depois com Cristo. E estar hoje numa noite especial para a igreja, onde já cantamos aqui sobre o amor de Deus, onde vimos aqui uma igreja em movimento através da escola do discípulo, no domingo pela manhã agora, ministério evangelístico com as crianças, e tivemos ontem também o culto das mulheres. Foi uma bênção, gente, foi uma bênção. Para você ter uma ideia, teve mulheres aqui que ganharam lembrancinhas, ganharam maquiagem, ganharam massagem, olha só, ou seja, foram tratadas aqui de uma forma muito especial, e eu louvo a Deus por isso, porque o que Deus tem feito na vida desta igreja. E dia 13 de abril, homens, tá bom? Teremos o nosso culto de homens, 13 de abril, segundo sábado de abril. Então, já deixe marcado aí na sua agenda. Aqueles que quiserem participar junto aqui comigo, com alguns irmãos aí da comissão, por favor, me procurem aqui, tá bom? Para que possamos aí planejar juntos. Então, visitante, seja muito bem-vindo. Que o mesmo sentimento que o Leandro sentiu quando pisou aqui pela primeira vez, esse é o desejo do nosso coração. Amém, queridos? Queria aqui rapidamente compartilhar um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 e 2. Minha versão aqui, Fabi, é a revista atualizada, tá bom? Queria compartilhar junto com vocês algo que durante esses dias o Senhor trouxe muito forte ao meu coração. Cantamos aqui pelo menos 3 louvores falando da grandeza e do amor de Deus. Estava pensando hoje sobre essas coisas, sobre esse amor de Deus, e é algo que é inexplicável. Nunca, nem a minha mãe e nem o meu pai me amou como Deus me ama. Minha mãe sempre fez tudo do bom e do melhor, sempre procurou fazer tudo do bom e do melhor para mim e por meus irmãos. Mas quando eu me deparo com os textos como esse que a gente vai ler nessa noite, esse amor de Deus é algo fenomenal, é algo sobrenatural. Muitos não conseguem entender, outros têm ali uma porçãozinha de entendimento daquilo que representa esse amor do Senhor. Então o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 1 ao 2, palavras do evangelista, vai dizer assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Isso é importante, para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Amém?
Vamos orar mais uma vez? Afinal, nós precisamos dele. Somos totalmente dependentes dele para tudo. Se o Senhor não agir neste lugar, é em vão tudo aquilo que podemos fazer. Vamos orar ao Pai? Senhor, nós queremos, ó Deus, primeiramente agradecer ao Senhor por tudo aquilo, Deus, que nós vimos e ouvimos aqui neste lugar, Deus. Obrigado, Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, que não volta nunca mais nas nossas vidas. Essa noite não volta nunca mais nas nossas vidas, ó Deus. E nós queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor, ó Deus, por esse privilégio que nós temos hoje, de estarmos todos aqui reunidos no Teu nome, Senhor. Todos nós carecendo, Deus, da Tua visitação, da Tua palavra, Deus. Senhor, Tu conheces os nossos corações, melhor do que nós mesmos, ó Deus. Sabe, ó Pai, tudo aquilo que nós necessitamos nessa noite. Por isso, ó Deus, nós Te pedimos, ó Deus, vem suprir todas as nossas necessidades, todas as nossas, ó Deus, dificuldades, ó Deus. Nós queremos como igreja repreender todo e qualquer tipo de mal contra as nossas vidas. Toma, Pai, a nossa mente, o nosso coração, e que Teu Espírito Santo venha ministrar, Senhor, coisas maravilhosas, grandiosas. Nos ensina, Senhor, a Tua palavra nesta noite, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, perdoa, Pai, os meus pecados, ó Deus. Apesar de mim, ó Deus, que o Senhor possa falar profundamente ao coração dos Teus filhos, ó Deus. Reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor, e estamos hoje aqui, Senhor, porque nós queremos declarar que nós amamos ao Senhor, nós amamos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus é o que oramos, Pai, já agradecidos ao Senhor. Amém e amém, queridos. O contexto dessa passagem vai nos mostrar uma só verdade. Na verdade, esse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele vai resumir o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez muitas pessoas hoje, elas não se tornaram ainda cristão, porque ainda não se depararam com essa verdade, com a simplicidade do Evangelho, com a simplicidade do que é viver para Cristo e servi-lo, como o Leandro aqui testemunhou. Jesus, Ele veio, Ele pisou nessa terra, ou seja, o Deus encarnado, Ele pisou nessa terra, por causa de uma coisa. E o texto vai nos ensinar que Jesus veio buscar o que havia se perdido. Jesus, o Deus encarnado, pisou neste mundo, viveu entre nós, viveu entre os discípulos, por causa de mim e por causa de você. Por onde Jesus passava, Jesus atraía pessoas. Ele entra dentro de uma cidade, ou ele entrava dentro das cidades com um propósito específico, de mostrar o amor de Deus pela vida das pessoas. Pessoas necessitadas, pessoas que estavam muitas das vezes em busca de algo que poderia preencher o coração, mas que nunca havia encontrado. Existia um vazio, e existe até hoje um vazio, dentro do coração daqueles que ainda não encontraram Jesus. E essas pessoas, muitas dessas pessoas, elas sabiam que existia algo que elas necessitavam, mas muitas delas não sabiam o que era. Viviam em meio às trevas, em meio às confusões mentais. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, Ele vai para um lugar em busca daqueles que haviam se perdido. Os pecadores, quando viram Jesus, pecadores, eu digo esses pecadores que o evangelista, ele ressalta aqui, quando eles viram Jesus, eles se aproximaram de Jesus para ouvir o que Jesus tinha para falar com eles. Ou seja, eles foram até Jesus.
E quando eu meditava nesse texto, eu me lembrei, o Leandro falou que várias vezes as pessoas pregaram de Jesus para ele, várias vezes ele pensou, assim como eu também, pensei em vir para a igreja, quando eu vivia na noite também, quando eu vivia longe de Cristo, mas uma coisa me atrapalhava, porque como eu não conhecia o contexto de igreja, eu achava que na igreja só existia pessoas perfeitas, e como eu vivia as práticas de pecado, como eu estava vivendo lá fora de uma maneira desordenada, eu pensava comigo assim, não, eu vou deixar isso aqui que eu estou vivendo primeiro, para depois eu ir para a igreja, porque eu não quero dar mau testemunho, porque infelizmente dentro da igreja hoje, existe muitas pessoas que dão mau testemunho, e quando eu estava lá fora, eu via que tinha pessoas de dentro da igreja, não dessa igreja, mas de outras igrejas, que davam mau testemunho. Então eu não queria entrar na igreja e dar mau testemunho. Então no meu pensamento eu vou deixar de ir para a noite, eu vou deixar de fazer isso, e depois que eu deixar de fazer isso, eu vou para a igreja. E isso é uma mentalidade totalmente errada. Por quê? Porque se dependesse de mim, jamais eu largaria aquilo que eu estava fazendo. Porque aquilo que eu estava fazendo alimentava a minha carne, os desejos da minha carne. Mas eu não sabia disso. Diferente desses homens que se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. E aí ele se aproxima de Jesus. E Jesus, ele senta à mesa para comer. Olha que interessante. Jesus senta à mesa para comer com pecadores. Com pessoas que sabiam que eram pecadores. É muito interessante, uma coisa que eu não conseguia entender quando eu estava lá fora. Jesus sentava com pecadores, mas ele sentava com pecadores não porque ele aprovava aquilo que os pecadores faziam, mas ele sentava com pecadores por causa desse amor que nós cantamos aqui. E que amor é esse? E que amor que é esse? Um amor que nós nunca entenderíamos se nós não tivéssemos um encontro com ele. Jesus estava oferecendo, enquanto estava sentado naquela mesa para esses homens, uma nova vida, um novo caminho. Jesus, que é chamado na palavra de Deus como a luz desse mundo, estava brilhando em meio às trevas do coração dessas pessoas. Jesus sabia que a palavra poderia mudar toda a história desses homens, a vida desses homens, o ambiente que esses homens viviam, o ambiente daquela casa onde Jesus estava com ele, aquela atmosfera da presença do Deus encarnado, transformaria para sempre a vida daquelas pessoas, se elas crescem na palavra que estava sendo dita ali para eles. Mas mudaria não somente naqueles momentos, mas mudaria para a eternidade, para sempre. Eram pessoas rejeitadas, você percebe no texto aqui, que os religiosos, trazendo para os dias de hoje, eram aqueles que conheciam a palavra de Deus, eram aqueles que muitas das vezes estavam dentro da igreja, que se achava superior aos outros. Então, eram pessoas que eram rejeitadas pela sociedade da época, pessoas que eram desprezadas, caluniadas, pessoas que possivelmente, eu e você, nós não convidaríamos para sentar na mesa da nossa casa, porque quem se associava com essas pessoas pecadoras, era considerado um deles. Nunca ninguém havia olhado para essas pessoas como Jesus olhou. Nunca ninguém falou com eles da forma com que Jesus falou. Nunca ninguém demonstrou tamanho amor, tamanha importância por eles, como Jesus demonstrou. O convite à mesa, naquela época, era algo muito especial. Quando você convidava alguém para sentar na sua mesa, você estaria honrando aquelas pessoas, uma demonstração de carinho e respeito por aquelas pessoas. Lembrando, Jesus
não aprovava aquilo que eles faziam. Mas Jesus amava aquelas pessoas. Jesus nos ama, querido, não tenha dúvida disso, que os olhos de Deus estão sobre a sua vida, sobre você. Não esqueça disso. E Jesus, ele veio para buscar, para salvar aquele que está perdido, que estava perdido. Lucas, capítulo 15, versículo 1 e 2, como nós lemos, Jesus vai nos apresentar dois grupos de pessoa. O primeiro grupo é o grupo na qual ele senta, que são os pecadores. Eram pessoas declaradas pecadoras, que não obedeciam às leis, e sabiam que não obedeciam. São pessoas, trazendo para os dias de hoje, que têm vivido dias de luta, fazem coisas que muitas vezes não querem fazer. Por exemplo, quando eu não tinha Cristo, eu saía para a noite, me envolvia com outras pessoas, mas quando eu chegava em casa, eu só chorava, porque embora para a sociedade eu era o cara, mas eu sabia, tinha algo dentro de mim que dizia assim, não é legal isso vai te fazer mal, está te fazendo mal, mas eu não conseguia largar. Muitos hoje estão lutando contra os vícios, sabe que isso vai fazer mal, mas não consegue se libertar disso. São esse tipo de pessoas que estavam vivendo no pecado, sabiam que estavam vivendo no pecado, mas sentaram para ouvir o que Jesus tinha para falar. Esse era o primeiro grupo. O segundo grupo era o grupo dos religiosos. Eram pessoas que se declaravam obedientes às leis, pessoas que falavam da palavra de Deus, mas tinham grandes dificuldades de vivê-la. Falar é fácil, viver que é difícil, praticar o que está lendo é que é difícil. Mas eles não olhavam para dentro de si, eles olhavam sempre para o outro. Por isso que naquela época, as casas, como já foi pregado há um tempo aqui, era diferente das nossas hoje. As casas na parte de baixo, tinha ali os cômodos, e na parte de cima, era o lugar que muitas delas, as pessoas colocavam as mesas. Então possivelmente Jesus estava numa dessas casas. Por isso que os fariseus religiosos, quando eles passam, eles enxergam ali. Alguns estudiosos têm essa ideia. E quando Jesus ouve, alguns estudiosos dizem que ele desce, vai na frente da casa, e esse grupo está à frente da casa. E ali, Jesus propõe uma parábola com 3 histórias para esse grupo. Lembrando, uma parábola com 3 histórias para esse grupo de religiosos. O grupo de religiosos, eles se aproximam de Jesus para murmurar. Olha a diferença, para criticar Jesus, o Filho de Deus, porque Cristo está sentado com pecadores. O grupo dos pecadores, eles se aproximam de Jesus para ouvir Jesus e seus ensinamentos, e não para falar. Eles se aproximam em silêncio, para aprender do Mestre, porque a notícia sobre Jesus já estavam percorrendo sobre aquele lugar. Então, no versículo 1, quem prova da presença de Deus, não deseja uma outra coisa a não ser estar todos os dias com Jesus, como o Leandro falou aqui. Muitos lá fora não entendem isso. Quem prova da presença do Pai, quem prova dessa atmosfera na casa do Pai, não quer viver uma outra coisa, a não ser estar com Ele sempre. Então no versículo 3, Jesus, ouvindo a murmuração dos religiosos, propõe essa parábola. O que é uma parábola? Resumidamente falando, parábola eram histórias que eram contadas, extraídas da vida, do cotidiano ali daquelas pessoas, sempre com a finalidade de provocar nos ouvintes uma reflexão profunda da sua própria vida. Essa era a ideia, levá-los a dar uma resposta
imediata ou um pouquinho mais adiante, sobre aquilo que foi falado na parábola. E é muito interessante que Jesus ele começa contando uma parábola da ovelha perdida. Nós cantamos aqui, parábola da ovelha perdida, versículo 4, Fabi, por favor, 15:4, vai dizer assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, esqueci de soltar o meu cronômetro aqui, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, que já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não é a ovelha que vai ao encontro do pastor, e sim o pastor que vai ao encontro da ovelha, que com suas próprias perninhas saltitando, ela se desgarra do rebanho, e vai para bem longe do seu pastor. E longe do seu pastor, slide 1 por favor, longe do seu pastor, essa ovelha, ela corre muitos riscos. A ovelha, ela fica sem abrigo, longe do seu pastor, ela fica sem proteção, ela passa por necessidades desnecessárias. O salmista no Salmo 119, não precisa colocar, Fabi, Salmo 119, 176, o versículo vai dizer assim: ando errante, ou seja, ando vagando como ovelha desgarrada, procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. O pedido do salmista é esse: Senhor, olha, eu ando desgarrado, mas olha, procura o teu servo, ache o teu servo. O salmista vai nos ensinar que é Deus que nos encontra, não sou eu que encontrou Jesus, porque quem estava perdido era eu, não era Jesus. Então, eu fui achado, e o resultado desse encontro foi o arrependimento, foi reconhecer de fato que eu estava perdido e fui achado. Queridos, vou fazer uma pergunta para vocês. A ovelha, ela sabia que ela estava perdida? Sim ou não? Se eu perguntar por quê? Vamos trazer para os dias de hoje. Nós não somos criadores de ovelha, possivelmente não sabemos disso, mas se você tem um cachorrinho doméstico, e esse cachorro se perde, esse cachorro ele sabe que ele se perdeu ou não? Sim. Se você vê um cachorro aí fora desesperado, você já vai perceber que ele está perdido. Sim. Cachorro que foi criado desde pequeno, dentro de casa, sempre dentro de casa, e quando ele se solta na rua, claramente percebemos que ele está perdido. Se tem rabinho, o rabinho vai estar no meio das pernas, porque ele vai estar com medo, correndo de um lado para o outro, assustado com o trânsito. A ovelha sabia que estava perdida. Muitos sabem que estão perdidos, sabem que estão vivendo uma vida que lá na frente, como diz o Salomão em Provérbios, olha, há caminhos que para o homem parece ser bom, mas lá na frente são caminhos de morte. Muitos estão perdidos, mas assim como a ovelha estava perdida, mas ela perdeu o caminho de volta para casa. Ela não sabia mais voltar, ela não sabia mais qual era o caminho. E muitos estão assim hoje, estão perdidos, sabem que estão perdidos, mas estão procurando o caminho em coisas, estão procurando preencher algo com coisas, mas não conseguem, porque precisa de um pastor, precisa de um salvador, assim como a ovelha. O pastor precisou ir ao encontro dela, a ovelha precisou de um salvador. Lucas capítulo 19, no versículo 10, vai dizer assim: porquanto o Filho do Homem veio buscar
e salvar o que estava perdido. Por quê? Porque o homem perdido, ele já não consegue mais encontrar o caminho. Essa é a verdade. Por isso que nós precisamos de Jesus. Por isso que nós precisamos de um Salvador. E é uma coisa que eu não entendia quando eu estava lá fora. Por quê? Porque eu achava, olha, eu sou um bom rapaz, eu faço a minha reza a Deus, Ele tem me abençoado, mas eu não entendia. Eu sabia que eu estava perdido, mas eu não entendia como, eu não sabia como achar o caminho. Quando o pastor a encontra, versículo 2, por favor, ele não a maltrata. Quando o pastor encontra essa ovelha, ele não bate na ovelha, ele não a maltrata, mas o que ele nos ensina é que quando o pastor ele olha, ele fica feliz, ele coloca ela nos ombros, segundo o texto, e não só isso, quando ele chega, ele convida todos que estavam lá, para se alegrar junto com ele, porque como o mesmo texto diz, olha, mais vale um pecador que reconhece o seu erro, o seu pecado, do que 99 que não necessitam disso. E naquele lugar existe uma festa, existe um regozijo, pela ovelha que foi achada. Mas aí, essa ovelha está representando exatamente quem? Está representando o primeiro grupo, que são os grupos dos pecadores. Mas aí, ele propõe uma outra história, a história da dracma perdida. O que é uma dracma? Dracma é uma moeda. É muito estranho essa história, se nós não entendermos a cultura da época, porque o texto vai dizer que essa mulher tinha 10 moedas, e aí a gente pensa em 10 moedas de R$1. Se você perder uma moeda de R$1, ela vai ficar. Eu tenho certeza que você já foi no mercado e sabe aquela moedinha que cai e corre lá por trás, por baixo das gôndolas, tudo, você fala assim, deixa para lá, eu vou ficar aqui, né? Pelo menos já aconteceu isso comigo. Então, se a gente não entender a cultura, a gente vai achar que é algo simples, mas não é. Essa parábola conta a história de uma mulher que tinha 10 moedas de prata e perdeu uma. Naquela época, as mulheres que eram apalavradas ali no casamento, costumavam ter moedas valiosas, pregadas na grinalda do vestido, versículo 3. Antes, não tem, Fabi? Não tem uma imagem de uma mulher com umas moedas assim na testa? Se não tiver, não tem problema. Olha só, naquela época as mulheres costumavam ter moedas valiosas pregadas na grinalda do vestido, que representava parte do dote, ou as economias dessa mulher. Então, naquela época, hoje em dia, quando a gente está namorando, a gente vai lá e vai noivar e tem um anel de noivado. Naquela época, não. Naquela época era um colar de moedas, na qual a mulher colocava, e ela estava comprometida ali. Agora imagine, uma moeda dessa se perde, o desespero dessa mulher. Uma moeda se perde no meio da casa. Cada moeda correspondia ao salário de um dia de trabalhador. Aquela moeda tinha um valor muito, mas muito especial para essa mulher. Muito mais do que monetariamente. Imagine a cena. Imagine a importância, mesmo essa moeda caindo dentro da casa, escura, segundo o texto, indo para alguma fresta, porque o chão daquela época não é um chão como esse. Essa mulher, ela se desespera, essa mulher, ela acende algo, ela pega a vassoura e começa a procurar essa moeda. Mesmo a moeda estando suja, mesmo talvez a moeda estando arranhada, não diz aqui o quanto tempo passou, mas ainda que ela esteja arranhada por passar um tempo perdida, talvez esquecida no canto da vida, a verdade é que essa moeda, ela nunca perde e nunca perdeu o valor para essa mulher. Nós cantamos isso também aqui, porque muitas das vezes nós somos esquecidos, somos desprezados, rejeitados, carregamos marcas da vida, carregamos marcas de más escolhas, de más decisões, feridas que estão abertas, e muitas vezes você olha para você e diz assim, olha, eu não tenho valor,
Talvez você tenha crescido ouvindo essas coisas. Olha, você não presta para nada. Você não presta para fazer nada, porque aonde você coloca a mão quebra, destrói. Mas a verdade é que para esse Deus maravilhoso, amoroso, você jamais vai perder o valor. Cantamos aqui, você é valioso para Deus, cara. Tanto é que é valioso, que Ele pisou nessa terra, e escolheu morrer, da forma que morreu, por mim e por você. Contei na célula esses dias, que eu estava no mercado, e a gerente do mercado chegou assim e falou assim: Wagner, você é evangélico, não é? Eu falei: sou. Ela falou assim: eu percebi desde o dia que você entrou aqui. E ela falou assim: eu estou afastada, 18 anos eu acho, 16 a 18 anos, afastada da igreja. E eu era evangélica. Eu falei: tu era? Eu era evangélica, estou afastada há 18. Eu falei assim: quem é, nunca deixa de ser. Porque eu jamais as escrituras me apresentam um Deus que escreve o teu nome no livro da vida, e por causa de alguma circunstância que você se afasta, Ele vai lá e risca o teu nome. Eu não consigo ver isso. A palavra de Deus não me mostra isso. Então quem é. Não deixa de ser, porque foi pago um alto preço pela tua vida. Se você já entregou a tua vida a Jesus falando para ela, Ele jamais vai riscar o teu nome do livro da vida. Uma semana depois, eu volto lá para entregar a balança, e ela disse assim: eu tenho duas coisas para te falar. A primeira é: eu fui para o culto domingo, e sabe qual foi a palavra? Que o Senhor não risca o meu nome do livro da vida. E sabe qual é a segunda? Qual? Eu me reconciliei com o Senhor e estou vivendo para Deus agora. É assim que funciona, querido. É dessa forma. Não importa, querido, não importa as circunstâncias, não importa a luta. O que importa é que você reconheça que Deus te ama, pagou um preço muito alto por você, e Ele não vai desistir de você. Essa é a verdade. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que tiveram a sua infância difícil. Quando falamos de amor, não sabe o que é amor, porque nunca tiveram amor. Cada um sabe como viveu, crescendo, sendo abusado psicologicamente. Palavras que diziam, palavras duras, e você carrega esse peso. Palavras duras e mentirosas, e você carrega esse peso. Deus cuidadosamente não tira os olhos de você, porque o texto vai dizer que essa mulher procura a moeda diligentemente, com cuidado, até achar. O Senhor está buscando os seus, até achar. Você consegue entender isso? Para Deus, você tem um valor eterno. Ele nos ama tanto, que decidiu pisar aqui, por amor a mim e a você. Para alguns, aquela moeda não tinha valor nenhum, mas para aquela mulher tinha. Para alguns, aquelas pessoas na qual Jesus estava sentado à mesa, não tinha valor nenhum, mas para Jesus tinha. Talvez você não tenha, ache que não tenha valor nenhum, mas deixa eu te dizer, se Deus te trouxe hoje aqui, é porque você tem valor para Ele. Você crê nisso, querido? Do fundo do teu coração você crê nisso? Mas aí eu fico imaginando a cena, Jesus contando essas duas parábolas, e parecia que tinha um ponto de interrogação na cabeça daqueles que estavam ouvindo Jesus. E aí, lá no versículo 11, Jesus propõe a terceira história, porque o texto vai dizer assim: e ele continuou. E ele vai contar a história de dois filhos e um pai.
Um dos filhos representa os pecadores na mesa, o outro filho representa os religiosos. O primeiro filho representa a ovelha, e o segundo filho representa a dracma. Lembrando, a ovelha estava perdida fora, a dracma estava perdida onde? Dentro da casa. Muitos dentro da casa estão perdidos também, e que se não olhar para dentro de si, através da palavra, pode estar cometendo o mesmo erro que os fariseus cometeram aqui. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está contando. Muitos estão perdidos dentro da casa do Pai. E aí Jesus vai dizer assim, e o texto vai dizer assim, continuou. Jesus não parou nas duas, continuou. E ele vai contar a história de dois filhos. E o filho mais moço chega para o pai e diz assim, o mais moço disse ao pai, versículo 12, pai, dai-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Pai, eu quero a herança, a minha herança. Mas o pai estava vivo ainda, e o texto vai dizer que o pai não questiona, o pai dá a herança para ele. Pai, eu quero ir embora, resumindo, né? Eu quero ir embora dessa casa. Eu acho que o Senhor está demorando muito para morrer. Eu quero a minha herança. Herança naquela época, e até hoje também, é só dada quando o pai morre. No coração do filho, que estava na casa, o pai já estava morto. O pai dessa história é Deus. O pastor dessa história é Deus. A mulher dessa história representa Deus, representa Jesus. O pai dessa história é Deus, e o grupo pintado aqui é o grupo que não tem prazer, que não tem alegria na presença do Pai, e sim interesse daquilo que o Pai pode dar. Não tem prazer em viver na casa do Pai com o Pai, não tem prazer de estar junto com o Pai, acha que a presença do Pai é muito chato. Vou ter que deixar, para eu conviver com o Pai, eu tenho que deixar coisas, e eu não quero deixar coisas. Para estar na casa do Pai, eu preciso andar no caminho, e eu não quero andar no caminho, eu quero sair do caminho. Eu tenho horário, eu não quero ter horário, eu tenho que dar satisfação, e eu não quero dar satisfação. O Pai sempre estará me olhando. Eu não quero o Pai, mas eu quero as bênçãos que o Pai pode me dar. Jesus está pintando um outro cenário, para que não haja dúvida no coração daqueles que estavam ouvindo. O Pai é tão amoroso, que nos dá uma lição amorosa, para que nós nunca venhamos esquecer. O Pai não fala nada, sabe por quê? Porque na casa do Pai não tem porta e não tem tranca. Entra quem quer, e permanece quem ama o Pai. Nunca esqueça disso, porque muitos vêm para a casa do Pai obrigado, muitos vêm para a casa do Pai com medo. Se eu não for para a casa do Pai, vai cair um raio do céu na minha cabeça. Muitos vêm para a casa do Pai, querendo apenas a bênção do Pai, mas não amam o Pai, não tem prazer na presença do Pai, não tem prazer em estar na casa do Pai. Se tem um aniversário lá, se tem um aniversário do gato, deixa de ir para a casa do Pai. Desculpa, queridos, mas quando eu olho para um texto desse aqui, nós tínhamos que ser o povo mais alegres e mais felizes do mundo, porque estamos na casa do Pai e na presença do Pai. E muitas das vezes nós não vemos isso. O que vemos são pessoas vindo para cá,
com um fardo, com um peso, um desânimo. Virou algo que como se você batesse cartão. E não é e não pode ser assim. O Pai é tão amoroso que diz: olha, aqui só fica quem tem prazer com a presença do Pai, quem tem prazer na casa do Pai. O filho vai para longe, ele pega a herança, e o que ele faz? Ele gasta tudo, trazendo para os dias de hoje, com balada, com bebida, com orgias, com tudo, com prostitutas. Ele vai zoar o plantão, ele está endinheirado, os amigos colam nele, esse é o cara, e o coração dele se incha, eu sou o cara. Mas aí, existe uma fome que vem naquele lugar, o dinheiro acaba, e agora? O filho vai para longe do pai, e em poucos dias ele percebe o que é viver longe do pai, gasta tudo de uma forma louca, dissolutamente, desesperadamente, e ele percebe que o melhor daquela fazenda não eram os bens, e sim a presença do pai, porque agora ele está sem dinheiro, está sozinho. Agora ele tinha bens, mas estava vazio, de repente estava zerado, sem a presença do pai. Havia uma lacuna no coração desse jovem, que só poderia ser preenchido pela presença do pai. No versículo 14 vai dizer que ele passa por necessidades, porque somente a presença do pai seria capaz de suprir todas as suas necessidades. Versículo 15, então ele procura alguém, e este manda ele cuidar de porcos. Porcos naquela época, naquela cultura, é um animal imundo. Nenhum judeu gostaria de estar cuidando de porcos. Um animal considerado imundo para sua cultura. E não só isso, ele desejava comer a comida de porcos. Ou seja, ele desejava ser um porco. Afinal, era melhor ser um porco do que a vida que ele estava vivendo. Agora eu vou perguntar para vocês, era necessário isso? Ele tinha tudo na casa do pai. Ele tinha tudo na presença do pai. E hoje a gente percebe pessoas abandonando o pai para viver alucinadamente aí fora. E vão vivendo situações difíceis, sofrendo, quando o pai nunca desejou isso para você. O pai nunca desejou, sabe, que as pessoas vivessem, sabe, dessa forma como esse jovem aqui. Mas no versículo 17 e 19, tem uma mudança de chave na mente desse cara. Ele para pensar e fala assim: ei, os trabalhadores do meu pai, eles estão vivendo melhor do que eu. Algo dentro dele é despertado, assim como eu espero que nessa noite, alguém nesse lugar seja despertado pelo poder de Deus. E ele vai dizer assim: pai, pequei diante do céu e pequei diante de ti. Ou seja, há um reconhecimento, há um arrependimento, há uma conversão de direção. O rapaz estava indo para esse lado, e de repente deu um estalo, mudança de chave, ele vai para o outro. Na minha opinião, o caminho, da onde ele estava até o pai, é um caminho difícil, muito mais difícil do que o caminho que ele foi. O caminho de volta sempre será o caminho mais difícil, porque o caminho de volta, você vai sentir vergonha do que os outros vão pensar de você. Imagina esse jovem voltando todo sujo, cheirando a porco, e os trabalhadores do pai olhando para ele.
A vergonha, muitas das vezes, nos impede de voltar para a casa do Pai. A vergonha do que os outros vão achar, do que os outros vão dizer, nos impede de voltar para a presença do Pai, de ir até a presença do Pai. Ele estava todo sujo. O medo, a dúvida também nos afasta da presença do Pai. Ou seja, será que o Pai vai me receber? Será que o Pai vai me aceitar? São coisas que vêm na nossa mente. Quando eu vivia aí fora, eu falava, se eu for para a igreja, o que os caras vão falar de mim? Quando a molecada lá da esquina me vê com uma Bíblia debaixo do braço, o que é que eles vão falar? Eles vão tirar sarro. Eles vão tirar uma onda. E eu não vou aguentar esse sarro. São coisas que nos impedem de estar na presença do Pai. O caminho de volta, ele requer coragem, ele requer esforço, ele requer perseverança. Porque você vai perceber que esse rapaz, além de sujo, além de cheirar mal, ele estava com fome. E mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de todos esses fracassos, medo, vergonha, esse rapaz, ele nunca deixou de ser filho para o Pai. Nunca. Nunca deixou. Jesus condenava as práticas pecaminosas, ou seja, o pecado, mas Ele ama o pecador, o pecador arrependido. Quem reconhece que precisa de um Salvador nessa noite? Quem reconhece que precisa de um Salvador nessa noite? São aqueles que reconhecem que está perdido, que está desfalecendo, morrendo aos poucos. Essa palavra perdido significa perecer, estou para morrer. Significa passar da vida física e perder todos os atributos e funções corporais necessários para sustentar a vida. É o que significa perdido. Versículo 20. Olha a reação do pai quando enxerga o filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias no pé. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos ou nos alegramos. O pai, quando ele enxerga o filho, ele não tem uma reação de dar uma lição de moral para o filho, de brigar para o filho, dizer assim, olha, eu não te avisei, não. O pai, quando ele olha o filho, a impressão que dá é que ele estava ali à espera do filho. Ele se alegra com o filho. E ele diz para os seus servos, ei, traga a melhor roupa, porque a roupa que ele está toda suja e rasgada. Eu vou trocar as vestes dele, vou colocar uma veste nova nele, assim como ele fez e faz conosco, porque eu tenho vestes novas. Traga um anel novo, porque ele perdeu a aliança que tinha comigo em algum lugar, e nessa noite, ou nessa hora, eu estarei renovando o meu compromisso com ele. Colocarei um anel no dedo dele, porque o anel significa aliança, compromisso. Olha o amor do pai, mas ele não fica só nisso. Traga uma sandália, talvez ele tenha perdido, estava descalço. Traga uma sandália nova, para eu colocar nos pés desse menino, porque possivelmente ele perdeu, a qual ele saiu daqui. Mas ele não para por aí. Ele faz algo maravilhoso, querido. Ele vai dizer assim agora, é o principal da história. Pega um novilho cevado, pega o melhor novilho do aprisco, pega o novilho mais bonito, pega o novilho mais gordo, pega o melhor que você tem. Olha, pega o melhor dessa fazenda, porque eu quero oferecer isso para o meu filho que estava perdido e foi encontrado, que estava morto e reviveu. Olha que lindo que é isso, querido. Pega o melhor animal, porque se o animal não morrer, esse menino não entra nessa casa.
se o animal não morrer, esse menino não entra nesta casa, porque esse meu filho estava morto. Olha só a visão da palavra perdido. Ele estava morto, morto espiritualmente, mas ele reviveu. Estava perdido e foi achado. Ele não achou a gente, ele foi achado. E ele chama todo mundo para se alegrar com ele. Jesus, ao contar esta parábola, ele está apontando para onde? Para a crucificação, querido. Jesus está apontando para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi oferecido por mim, que foi oferecido por você, para que nós tivéssemos vida quando estávamos mortos. É lindo isso, querido, quando a gente se depara com essas verdades. E por que tudo isso? Vamos levar lá em Gênesis, porque talvez você seja como eu. Antes de vir para a igreja, quando as pessoas falavam que eu estava perdido, para mim isso era uma ofensa. Eu, perdido, sou trabalhador, tenho mãe, tenho pai que me ama e que me criou, não mato, não roubo, não uso droga, não fumo, não bebo. Eu sou perdido? Perdidos são vocês, cara. Eu não entendia o que é estar perdido, porque eu era um bom rapaz, eu só ia para a noite e ficava com um monte de mulher, esse era o meu mal. E que mal tem nisso, segundo a visão do mundo? A verdade, querida, é que o pecado, ele agride diretamente você e quem está do seu lado. É por isso que é pecado. Quando Deus deu uma ordem para o homem, Deus deu uma ordem e mandamentos para o homem, para que a sociedade vivesse bem. Acontece que o homem desobedeceu isso. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os criou para a sua glória, e para viver eternamente junto com Ele. O estado original do homem e da mulher era nobre. Existia uma comunhão genuína entre o casal e Deus, Adão e Eva e Deus. Mas o casal decidiu o quê? Desobedecer a uma ordem de Deus. Essa ordem de Deus era muito bom para aquele casal. Eles não precisavam desobedecer, porque se eles desobedecessem, eles iriam sofrer. Se nós continuarmos andando, desobedecendo, nós é que vamos sofrer. Então o que acontece? Esse casal decidiu desobedecer a uma ordem de Deus que era para o seu bem. O pecado, que é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, entrou na humanidade e foi herdado de Adão e Eva a todos os seres humanos, quebrando essa aliança do homem com Deus. A partir do momento que Adão e Eva pecam, existe um abismo entre nós e Deus. O estado do homem depois da queda passou a ser desesperador. Embora a humanidade tinha sido criada boa, todos os seres humanos passaram a provar a morte física. Por isso que a morte traz dor para nós, muita dor, morte física e morte espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 1, não precisa colocar, Fabi, fala sobre isso. Nós somos por natureza herdada moralmente corruptos, hostis para com Deus. Quantas pessoas vocês convidaram para estar aqui nessa noite e elas não vieram? Você sabe por quê? Por causa desse abismo entre o homem e Deus, por causa do pecado. O pecado nos deixou hostis com Deus e para as coisas de Deus. O coração do homem se inclina para o mal. Basta nós olharmos para um bebezinho de 1 ano. Quem ensina o bebezinho de 9 meses, 8 meses, 1 ano a fazer maldade ou desobedecer? Maldade no sentido de desobediência, tá bom? Quem? Você já viu? Quem tem uma criança pequena sabe que desde pequenininho você fala não, ela olha assim e toma, enfia o dedo na tomada. Quem ensinou uma criança? Ninguém.
é a natureza pecaminosa. Já nasce sem ninguém ensinar, já nasce com essa tendência, sem ninguém ensinar desobediência. Mateus capítulo 15, 19 vai falar assim: porque do coração procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Jeremias 17, 9 vai dizer assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem conhecerá? A Bíblia ensina que o pecado nos leva a cometer atos contra os padrões do Deus justo, amoroso e fiel. Todos nós, sem exceção, somos pecadores, e toda a humanidade está perdida. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai falar sobre isso. Romanos 3, 10 e 12 também vai falar sobre essas coisas. Não vou falar aqui os textos porque não dá tempo, já estamos com o horário avançado. Então o Deus que é justo, precisava punir o pecado. Então, o pecador deve ser condenado segundo a justiça de Deus. Mas Deus também é amoroso. 1 João, capítulo 4, versículo 8, 10, vai dizer assim, olha só: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, olha só, em haver Deus enviado o seu Filho único ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, como substituto pelos nossos pecados. Sendo assim, Deus entra com um plano da salvação. João 3,16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, que deu o melhor cordeiro, o mais bonito, o mais gordo. Deus deu o que ele tinha de melhor, porque Deus amou o mundo, que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, acredite, não pereça, não viva perdido, mas que tenha a vida eterna. O mesmo Deus, cuja justiça exigiu o pagamento por os nossos pecados, fez a satisfação completa por ele, oferecendo o seu único filho em o nosso lugar. Tem um slide da crucificação aí? Eu acho que tem, né, Fabi? Esse foi o pagamento. O único filho veio para salvar o que estava perdido. Jesus morreu por mim e por você. O castigo que estava sobre ele pertencia a nós. Esse único filho é chamado na Bíblia como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se o filho não morresse, nós não entraríamos na casa do Pai. Se o filho não morresse, nós não teríamos acesso ao Pai. A Bíblia diz, Jesus ensina os seus discípulos que ele estava nesses momentos assim, que antecede esses momentos, ele diz assim: ei, eu estou indo, mas estou preparando várias moradas, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Foi necessário o cordeiro morrer, o melhor cordeiro, para que eu e você tivesse acesso à casa do Pai. Então, o Pai chama todos e faz uma festa, uma mega festa, e o filho mais velho, chegando, olhou aquele barulho, aquela festa, o filho mais velho, o filho mais moço é o que saiu, gastou tudo, voltou, o pai fez uma festa para ele, e o filho mais velho estava fora, e quando chega pergunta, o que está acontecendo? E aí vem a informação, olha, o teu pai está fazendo uma festa, porque o teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu.
o irmão mais velho, que fazia tudo que o pai mandava. E a gente percebe que ele fazia tudo que o pai mandava por interesse. Ele chega, ele para na porta da casa, ele não entra na casa. Lembra no começo, quando Jesus desce na mesa, fica na porta conversando com os fariseus? Lembra no começo? A mesma cena se repete agora no final da parábola. O filho não entra e o pai sai para falar com o filho e fala: filho, por que você não entra? Porque, o filho diz, porque eu sempre te servi, eu fiz tudo que você mandou, e você nunca matou nenhum animal, você nunca fez uma festa para mim. E o pai diz assim: filho, você sempre esteve do meu lado. Olha só o que o pai fala: tudo que é meu, é teu, tudo é teu. E o filho mais velho, movido por ciúmes, por inveja, por um sentimento ruim, ele resiste à entrada na casa. O capítulo 15 termina sem nós sabermos se ele entrou ou não. O escritor deixou isso aberto. E por que ele deixa isso aberto? Porque a resposta nessa noite quem vai dar vai ser você. Você vai entrar de vez para a casa do Pai, ou você vai continuar na frente com vontade de entrar na casa do Pai? Você vai decidir essa noite entrar na casa do Pai e se relacionar com o Pai para sempre, ou você vai deixar que o medo, que a vergonha, ou que os outros vão dizer, te impedir de entrar na casa e na presença do Pai? Você entrou aqui nesse lugar hoje porque Deus te trouxe aqui. Algo te moveu aqui, porque ninguém busca a Deus porque quer. Buscamos a Deus porque Ele nos buscou primeiro. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Porque fomos encontrados por Ele. E é isso que te trouxe hoje aqui na casa do Pai. Porque existe algo dentro de você que só pode ser preenchido por essa presença do Pai. E Ele quer te ensinar como viver uma nova vida, novos sonhos e planos. Agora, se você não tem prazer em estar na casa do Pai, de estar com o Pai, eu queria lhe fazer uma pergunta, como eu fiz num velório que eu fui. Como é difícil pregar num velório, que a pessoa que morreu não desejou entrar na casa do Pai. Como é difícil pregar num velório, olhar para os familiares e saber que aquela pessoa que está morta, ela nunca teve um encontro com o Pai. Ela nunca quis estar na casa do Pai, porque com certeza já deve ter ouvido falar nos dias de hoje de Jesus Cristo. E a pergunta que eu faço para você, enquanto você está vivo, é: onde você vai passar a eternidade? Ou melhor dizendo, aonde você vai passar quando para onde você vai quando você morrer? Porque para pensar comigo. Se você não tem prazer em estar na casa do Pai, se você não tem prazer de se relacionar com o Pai, de se relacionar com pessoas que o Pai escolheu, faz sentido você viver na eternidade na casa do Pai? Faz sentido você viver na eternidade na presença do Pai, se você não tem prazer em viver aqui na presença do Pai? Se você morrer hoje, para onde é que você vai? Porque se você não tem prazer na presença do Pai, não faz sentido você viver na eternidade com o Pai. Se você acha o Pai chato aqui, não faz sentido você viver lá. Se os teus olhos
se as tuas pupilas dilatam com os prazeres desse mundo, que vai contra os mandamentos do Pai, se a tua vontade maior é estar longe da casa do Pai, se você não é feliz aqui, se você não tem prazer, então não faz sentido você passar a eternidade com o Pai. Passar a eternidade sem a presença do Pai é dor, sofrimento, tormento eterno. Você sabia disso? Se você não vai para as moradas junto com o Pai, porque você não tem prazer aqui, então para onde você vai? Você vai para um lugar onde não existe a presença de Deus nenhuma. E segundo a Bíblia, é lugar de sofrimento e dor eterna. E a pergunta que eu deixo para você nessa noite, é uma pergunta que pode mudar a tua vida para sempre, para a eternidade. Você quer entrar para a casa do Pai? O que eu preciso fazer, Wagner? Para estar na casa do Pai, você só precisa dar um passo de fé. Você só precisa reconhecer que você é um pecador. Você precisa reconhecer e se arrepender dos pecados que você tem cometido. E que você sabe que o que você tem cometido hoje vai trazer sofrimento para você e para sua família lá na frente, ou se já não está acontecendo. Você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados aí mesmo onde você está nessa noite e dizer: Senhor, eu quero viver para Jesus, eu quero viver na tua casa, na tua presença, custe o que custar. Mas Wagner, o que tem dentro de mim é mais forte, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de aceitar Jesus e amanhã voltar. Querido, não se preocupe com isso. Prove de Deus e você vai ver que Ele é bom. Prove de Deus e você verá que Ele é poderoso para te arrancar desse lamaçal de pecado, para te tirar desse vício como tirou o Leandro. Sozinho, eu vou te dizer que você nunca vai conseguir. Você precisa reconhecer nessa noite que você precisa de um Salvador. Você precisa de um Senhor. E o texto vai dizer que tem pessoas de fora que precisam do Salvador, mas tem pessoas de dentro que também precisam de Salvador. Pessoas de fora que estão perdidas e pessoas dentro da casa que estão perdidas também, como o filho mais velho. Por isso, eu queria orar com você e terminar aqui. Essa tua decisão é tão séria de aceitar Jesus, que o único momento que há festa no céu é quando um pecador se arrepende. A história da ovelha, quando o pastor encontra, ele dá uma festa. A história da dracma, quando a mulher encontra, dá uma festa. A história do pai e do filho pródigo, quando ele encontra o filho, dá uma festa. Existe uma festa no céu, quando um pecador se arrepende dos seus pecados e dá um passo de fé para viver com o Pai e na casa do Pai. Existe alguém nessa noite
Não vou insistir, gente, porque o chamado de Deus é impactante. Quando Deus toca, quando Deus chama, o homem não resiste. Existe alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo e declarar que a partir dessa noite, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Existe alguém que está decidido nessa noite a se arrepender dos seus pecados e a viver uma novidade de vida com Ele. E não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Na presença do Pai há fortalecimento. Na presença do Pai há transformação. Na presença do Pai há salvação. Na presença do Pai há cura. Na presença do Pai há restituição. Na presença do Pai há vitória, há alegria, há regozijo. Existe alguém nessa noite que gostaria de entregar sua vida a Jesus? Eu gostaria que você levantasse a sua mão aqui para nós. Existe alguém nessa noite? Que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Por favor, levante a mão. Que gostaria de viver na casa do Pai para o Pai? Levante a sua mão. Não? Aqueles que estão afastados como o filho mais novo. Existe alguém aqui nessa noite que gostaria de se reconciliar com o Senhor? Que gostaria de se reconciliar com o Pai? Que entende que viveu muito tempo longe da presença do Pai, que perdeu o prazer de viver na casa do Pai, e que por todo esse tempo, mesmo na casa do Pai, se sentiu e se sente perdido. Existe alguém? Gostaria que você levantasse a sua mão, para a gente orar. Existe alguém que gostaria de se reconciliar com o Senhor nessa noite? Não? Vamos orar para terminar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, tem feito nas nossas vidas. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, agradecer pela vida de cada um aqui nesse lugar, Deus. Que o Senhor, que o Teu Espírito Santo venha ministrar, Deus, aquilo que eu não consegui falar, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, esteja trazendo uma reflexão profunda sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Sobre a vida daquela ovelha. Ah, Deus, sobre a história daquela moeda, Deus. Sobre a história, Deus, dos 2 filhos, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha falar profundamente, Deus, aos nossos corações. E que, Deus, aqueles que necessitam de um toque todo especial do Senhor, Deus, que nesta noite, que seja assim para a glória do Teu nome, Senhor. Deus, que ainda, Deus, ainda há tempo, ó Pai, enquanto há vida, Deus, Senhor, enquanto há vida há tempo, Senhor, de o Senhor encontrar aquele que está perdido, ó Deus, e que assim seja, Deus, em nome de Jesus, Pai, nesta noite, que o Senhor possa estar suprindo todas as nossas necessidades, todas as nossas dificuldades, ó Deus. Que o Senhor esteja nos convencendo, Pai, do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Porque é só o Teu Espírito Santo, Senhor. Só o Senhor, Deus, pode nos convencer, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, essa palavra eu tenho certeza que ela não vai voltar vazia, Pai. Essa palavra está cravada nos corações daqueles que escutaram, Deus, ela. E Senhor, que ela venha frutificar, ó Deus. Que ela venha florescer nos corações, Pai. Que o Senhor venha ajudar aqueles, ó Deus, que têm vivido, Senhor, sabe, dias difíceis, ó Pai, dias de luta, de tribulação, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu quero abençoá-los, ó Deus, nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o que nós oramos, agradecidos ao Senhor, amém e amém, queridos. Que Deus abençoe, viu, a vida de vocês, uma ótima semana a todos, cara.